Muito boa noite. Hoje estamos de aniversário. Eu não falei nada para quem está aqui ainda, né? Mas eu gostaria de cantar uns parabéns para a BRAP. Podemos? Vamos? Sim, Parabéns para parabéns para você você nessa nesta data data querida. querida. Muitas 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 felicidades, felicidades, muitos os anos de anos de vida. vida. Parabéns. Parabéns para você nessa Você, data data querida. Muitas querida, felicidades. felicidades, muitos Muitos anos anos de de vida. vida. Uma Deus década. abençoe, né, ao trabalho, né, que nós aqui como instrumentos fazemos dessa obra de Jesus, né? Agradeço assim pessoalmente ao Murilo, à Olga, à Cláudia que entraram, né, nessa nova gestão da BRAP, assim a convite nosso, né, para poder dar um pouco mais de folguinha aqui para mim, né? Para a própria Renata, que agora está em outra função, né? E agora, então, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa quarta comemorativa, aos 10 anos da BRAP, hoje, né? Hoje, olha que interessante, né? Fazendo essa aula, né? Esse bate-papo, na verdade, né? Sobre codependência. Hoje é o último dia do mês, então a convidada sou eu mesma. Eu vou falar, eu vou falar o tema codependência. Eu tenho já alguns centros, já passei essa palestra e é bem interessante. Na verdade, eu quero até comentar um pouquinho, né? Eu não conhecia muito essa realidade, né? Aí nós da BRAP fomos assim convidados pelo CETEB, que é a Comunidade Terapêutica Eurípides Barçanufo, a única comunidade que abriga dependentes, né, químicos, espírita, aqui de Campo Grande. E aí, então, a gente começou com a reunião com os familiares. E a gente precisava, então, entender um pouco a realidade dos familiares, né? Então, eu me debrucei aí através dos estudos, né? E aí a gente descobriu aí, né, esse novo mundo aí dos familiares dos dependentes químicos, né? Além da dependência química, tem a questão de todos os envolvidos com isso, né? Então, por isso aí surge esse tema aí com isso que eu vou passar para vocês. Eu me baseei em duas fontes, são dois livros, né? Que eu vou mostrar também os livros. E, e hoje também, gente, por coincidência, né, nós estamos abrindo mais um programa, né, que é Visita aos Centros Espíritas, contando um pouco da história de 10 anos da BRAP, né, e também sugerindo aos trabalhadores dos centros espíritas algumas ações em relação à gestão também, algumas ações para a saúde mental dos trabalhadores também dos centros espíritas. Então, começa hoje, né? Esse trabalho, a Olga com a Cláudia já está lá no Centro Espírita Missionários da Luz, que é a estreia do programa, né? E por coincidência é hoje também. Então eu vou compartilhar agora a nossa. Aí vocês só vão me falar se está tudo ok aí para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então tá, o tema é codependência. Eu vou perguntar para quem está conosco aqui, tá? Silvio, Murilo, Maria, a Denilce, né? E a Andréia, o que é codependência para vocês? Assim, antes de começar, o que é para vocês a codependência? Posso trazer um caso Tá, que eu entendi ali a codependência. Ao ouvir, né, que na casa desse adicto, desse nosso irmão, ele tinha em casa a esposa, a companheira, né, que não permitia que ele trabalhasse, né, e que ele teria que ficar disponível somente para ela.
Então, quando ele entrava no período de ressocialização, Murilo, a geladeira estava... Oi? Murilo, só um pouquinho que eu acho que eu esqueci de pôr para gravar, tá? Só um pouquinho. Perdi tudo que eu tinha falado, mas Não, tudo Não, está bem. gravando. Tá tá gravando? gravando. Tá? Tá Ah, Está então gravando. tá gravando. beleza. Tá, ok. É que tá gravando, certeza? Porque para mim não Sim, aparece. para Tá mim aparece gravando. aqui, Ah, então gravando. beleza. Desculpa, Murilo, pode continuar. Não, tranquilo. E aí, aqui, o que que a gente percebeu? Que quando ele voltava para casa, ele não tinha a possibilidade de trabalhar e de desenvolver normalmente uma rotina, né, de um trabalhador. Então, o que que a gente percebeu naquele momento? Que aquela esposa era codependente daquele marido. Mesmo que ele estivesse correndo risco, porque aí a geladeira estava cheia com cerveja, tinha lá o dinheiro para ele comprar um cigarro, para ele sair ali. Então, tudo que o aproximava da adicção. Então, ali foi ali que eu entendi um comportamento, né, que fazia com que existe uma codependência, né, do estado em que aquele indivíduo se encontrava por parte da pessoa, né, que convivia com ele. Esse é um exemplo que Uhum, me veio aqui à mente. ótimo. O que que vocês acham, gente? Pode falar, porque vai dar tempo. Eu vou Maria. falar de mim. Eu, assim, na minha vida adulta, eu percebi que eu tinha uma relação de codependência com a minha irmã. Eu tinha uma irmã que a gente tinha uma relação de codependência. Era uma coisa muito danosa, não era boa, assim, sabe? Era um afeto exagerado, um amor exagerado, onde uma se confundia com a outra, sabe? Ela se confundia comigo e eu meio que me confundia com ela. Era uma coisa assim que eu percebi quando a partir da terapia, tá, eu comecei a perceber que era uma relação doentia. E aí quando eu percebi primeiro que ela, eu rompi, eu tentei romper e foi algo que muito difícil, porque para ela não foi um rompimento, parece que rasgou assim, ela não conseguia, sabe? Viver sem mim, era uma coisa assim bem complicada. Ela sofreu bastante, eu também. Então, mas assim, nós conseguimos fazer. E a partir de quando a gente se separou, eu caminhei, fiz meu caminho, me desenvolvi dentro do meu caminho, e ela se desenvolvendo no caminho dela, porque nós somos muito diferentes, mas uma tentando ser a outra, se bloqueava, sabe? Das suas habilidades, das suas coisas. Era uma coisa muito... E a gente se desenvolveu isso, assim, na convivência infantil, de criança. Acho que a gente era irmãs mais próximas uma da outra, tinha outros irmãos, né? E a gente criou. E eu entendi que quando também eu entrei em contato com o conteúdo da codependência, eu me reconheci muito dentro disso, e aí a gente conseguiu fazer um caminho de separação, assim, né? Mas e Legal. não tinha Mas, nada a ver com é, doença, com droga, com nada, mas era uma tá. relação de união exagerada, sabe? Aham. É, vai ter, são outros motivos também, né? Essa autora conta aí mais motivos, tá? É, mais alguém quer contribuir? Viu, Égida? Só uma Oi. coisa que surgiu a partir da fala da Maria, Tá. que é um comportamento inconsciente. Quem está fazendo aquele comportamento não tem consciência. Uhum. Uhum. Isso que me faltou trazer aí. Tá. Para nós, a gente entendia Isso que era mesmo. amor, que era É. amizade, que era uma relação positiva, né? A gente entendia que era um amor, mas era um Uhum. amor meio exagerado. Olá, É, Marina. Tudo bem? Oi, André. sempre está ligado com algo altamente prejudicial para ambas as partes, né? Sim. Sim. Essa relação de dependência patológica e que Isso. traz sofrimento na vida das pessoas que são próximas, né? Geralmente. Uhum. Isso mesmo. Mais alguma contribuição? Podemos seguir. Edna, Oi, caiu aqui Denise. para mim que eu perdi alguma coisa, a fala de alguém. Não sei se eu vou ser repetitiva, mas assim, no meu entendimento é quando
uma pessoa depende muito da outra em determinada situação, pode ser num relacionamento, ou pode ser, como a Maria disse, nessa questão de irmãos. Isso é o que eu entendo, né? Posso estar errado. Ou também de pais e filhos, eu acho que pode acontecer aí bastante, né? Uhum, isso aí. Às vezes a gente nem percebe, né? Acha que é É, normal. é Tá o que dentro, o Murilo falou, é inconsciente, né? É inconsciente. Ok, gente, então eu vou começar aqui, tá bom? Vamos. ok. O que é, né? Segundo essa autora, que no final eu vou citar a fonte, tá? Deixa eu passar aqui que ele não quer passar. Aí. Olha, o que é? É pessoa que convive de forma direta com alguém que apresenta alguma dependência química, tá? Tem um outro item. As Não pessoas que mudou, não, Não Edna. passou. não passou, então eu vou interromper e Não. voltar, tá? Vou interromper e voltar, porque era para ter passado. Vamos lá, vamos ver se passa. Tá passando para vocês? Não, Não tá passando? não. Não. Peraí. Eita, peraí. Veja se está passando. Sim, Agora tá. Sim, Ai, agora foi. graças a Deus. Tá bom. Então, a primeira, que é, né, a pessoa que convive de forma direta com alguém que apresenta alguma dependência química, e a autora cita um outro item, que é as pessoas que, por qualquer motivo crônico, viveram uma prolongada relação de parentela, né, na família de origem. Assumindo precocemente responsabilidades inadequadas para a idade e contexto cultural. Eu vou detalhar mais esse dois nos slides para frente, tá? Já se admite o transtorno de personalidade dependente. Esse livro dessa autora, ele é de 2004, tá? Hoje já tem no DSM-5 já tem, eu vou mostrar. Então, já se admite o transtorno de personalidade dependente, o reconhecimento de uma complementar dependência da dependência, como um distúrbio de identidade ou transtorno de personalidade codependente, igualmente necessitado de tratamento e cuidados. Então, conforme o DSM, né? Tá aqui, CID-10, F67, transtorno de personalidade dependente. É uma doença caracterizada pela necessidade exacerbada de ser cuidado. Ok? Deixa eu ver se esse negócio sobe para lá. Foi. Algumas características. Necessidade de ajudar acompanhada de sofrimento. Então, entre parênteses aí, ou assumir compromissos abandonados de outrem. Quer dizer, ajudar o outro, né? Como aquela exemplo que o Murilo deu. Preocupação constante com uma pessoa dependente, tá? Entre parênteses, ou relação disfuncional com alguém exageradamente dependente, ou necessidade de ter um propósito nos relacionamentos. Expressa muitas vezes com um pessimismo acerca do futuro. Aqui está falando de transtorno, tá, gente? Descuido das próprias necessidades em prol de alguém ou pela sobrevivência do sistema familiar. Atração por pessoas explosivas. Controle compulsivo de outrem em relacionamentos. Eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem dar alguma lâmina aqui, dar uma parada, só avisar com a voz aí, tá? Eu não estou conseguindo ver também vocês, tá? Deixa eu ver se eu apareço aqui. Aí. Tá aparecendo só a Maria. Não sei por quê. Tá bom, vamos lá. Distúrbio, então, agora a autora vai dizer: distúrbio de identidade codependente, tendência a não enxergar indícios evidentes de transgressão a limites, ou grande dificuldade de impor e de respeitar limites.
tendência a assumir a maior parte da responsabilidade e dificuldade de sair de tais relacionamentos, em diferentes contextos. Descuido das próprias necessidades, em prol de alguém ou pela sobrevivência do sistema familiar. Aí, aqui eu já falei, né, gente? Isso aqui já foi. Já voltou. Voltou. Peraí. Vamos lá. Sentimentos de estar sempre sendo lesado ou lesado nos direitos pessoais, mesmo que às vezes descubra que não era realmente assim como lhe pareceu. Sentimentos de autopiedade, é a famosa vitimização, tá? Dificuldades de expressar sentimentos e de demonstrar afetos. Dificuldade de receber afetos, mesmo sentindo falta e necessidade de recebê-los. Então, aqui, como é um distúrbio de personalidade, né, também está ligado muito a afeto, né? Aqui está falando aqui, ó, né, a pessoa codependente com esse distúrbio, com esse transtorno, tem dificuldade de se expressar, né, de demonstrar afeto, de dar e receber também. E os medos? Medo de ser abandonado por uma pessoa por quem tem relacionamento íntimo. Esse medo associa-se a comportamento de submissão, mas como complementar exerce um comportamento de controle. Porque isso aqui é a compensação, né, do codependente. Então, assim, eu faço tudo por você, né? Eu assumo responsabilidade por você, mas tu, como diz Murilo, tudo é inconsciente, mas eu também quero controlar. Tá? Essa é a compensação do codependente, tá? Quando adultos, eu voltei. Eita, Edna, hoje tá que tá. Comportamento de submissão. É que some a minha setinha aqui, agora achei. Quando adultos, podem experimentar isolamento emocional, medo da intimidade e tendência à passividade, em lugar de lutar por interesse próprio. Causas possíveis: procedência de família problemática, reprimida e não funcional. Agora eu pergunto para vocês, qual é a família que é ideal? Né? Não existe família ideal. Então, assim, pode uma ser mais problemática que a outra, né? E aí, uma das causas que a autora cita são essas famílias. Famílias codependentes apresentam emaranhamento e imaturidade no subsistema conjugal, com filhos triangulados por pais, que não sabem absorver as crises naturais intrínsecas à mudança. Famílias rígidas, frágil resistência a frustrações. Então, aqui, gente, é um caso assim, o casal não está lá se acertando enquanto casal e tem os filhos. E aí, geralmente, faz parceria com um dos filhos, se tem mais de um filho. E aí vai chorar as pitangas, como diz o outro, para o filho da mãe ou do pai, tá? Então, isso é uma coisa horrível para o filho, porque pai e mãe para um filho, principalmente criança, né, eles são perfeitos. Então, imagina para uma mãe ou um pai, né, falando do outro. Olha só como que fica a cabecinha dessa criança, né? Para ela quer tentar resolver, né? Ela não tem estrutura ainda, nem psíquica, nem cerebral mesmo, orgânica para isso, né? Ela quer tentar resolver. Eu já atendi uma menina que tinha uns 10 anos e os pais estavam nesse conflito. E aí ela dizia que a culpa, tá, do conflito dos pais era por conta dela, né? A criança recebe como um problema dela em relação ao conflito com os pais. Então, assim, a criança não sabe elaborar isso, né? Então, essa autora cita como causas possíveis. Olha outra causa muito importante e bastante interessante, né? Abuso infantil, como consequência à codependência.
violência infantil de relações parentalizadas, né? Assumindo precocemente funções inadequadas para a idade. Aqui que eu quero detalhar aquele primeiro slide lá. Antigamente, né, as famílias eram muito numerosas. E aí, geralmente, a mãe cuidava dos filhos e os pais iam para fora trabalhar, prover a família. E aí, era um filho atrás do outro, né? E os filhos mais velhos tinham essa função, esse papel de cuidar dos mais novos. Aconteceu isso, por exemplo, um exemplo assim, da minha mãe. A minha mãe é a segunda dos filhos vivos, né? E a primeira filha casou muito cedo. Então, e a minha avó teve só 16, tá? Morreram 8, ficaram 8. Então, assim, era muita gente. E aí, a minha mãe tem esse comportamento. É assim, bem clássico, assim. E dela a causa foi isso. Ela teve uma responsabilidade muito precoce, né? E ela até hoje ela tem uma ansiedade, você vê, hoje ela está acamada, mas ela tem uma ansiedade generalizada, né? E uma necessidade do domínio e do controle, sabe? Ela aprendeu isso quando criança, precisou assumir responsabilidade que ainda não tinha capacidade, nem cognitiva, nem emocional, para esse papel, sabe? Então, aqui são dois casos aqui da primeira infância, né? Que nós adultos, e assim a gente vai colocar essa fala, né, no YouTube, a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de qualquer criança, né? Nós temos responsabilidades tanto desse segundo caso, quanto e mais ainda do primeiro caso, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação a tantos casos de abuso infantil, né? A Denilce, que trabalha em escola, deve ter casos aí, né? Então, assim, a gente precisa cuidar das crianças, porque vai ser um adulto problemático, né? Com problemas mais para frente. As consequências. Desenvolvem padrões de relacionamento rígidos e estereotipados, né? Autoestima rebaixada e a necessidade constante de vincular-se como ajudador-controlador, em detrimento do próprio amadurecimento e da busca por gratificações internas próprias. Então, a pessoa ela perde a identidade própria, né? Ela vive para o outro, né? Ela vive literalmente para o outro. O exagerado ímpeto de agradar e a baixa autoestima, tendendo a apresentar confusão na distinção, satisfação e insatisfação. A pessoa ela está completamente fora dela, né? Não sabe a identidade dela, então ela não sabe nem o que é satisfação e insatisfação. Ela faz confusão até com isso. Culpa descabida, rigidez e exagerado controle e ansiedade. Olha aí a ansiedade aí, né? Lembrando que o Brasil, infelizmente, é o campeão, né, mundial da ansiedade. Então, essas informações é desse livro, tá? Que é um livro de 2004, ok? Bom, agora, o que a gente faz com isso, né? Então, aí tem um outro livro, né, que cita, então, as ações para a recuperação da codependência, né? O que é, como é que é a causa, né? Aquele livro lá conta para a gente. Aí, esse outro livro vai dar, então, ferramentas para a recuperação, tá? Então, a recuperação é um processo gradual de conscientização, de aceitação e de mudança. É também um processo de cura. Então, aqui, gente, quando diz assim, processo gradual de conscientização, o que é? É a gente buscar informações. E aí eu costumo dizer que não é só para a codependência, não é só para todo sintoma que a gente tem, né? Qualquer coisa que não esteja legal com a gente tem que primeiro buscar informações. Hoje nós temos a internet que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Eu tenho que buscar informações, né? Se eu me identifico, então, aí eu vou me olhar, né? E eu vou ter que aceitar que eu tenho esse mal aí, né? Porque se eu não aceitar, eu vou só ficar com a informação e vou achar que é o outro,
né? E não vou, então, mudar de lugar. E depois da aceitação, informação, aceitação de que tem essa questão e depois partir para a mudança. Como que parte para a mudança? Mudando, com ação, né? A recuperação também é um processo progressivo de ação. Não vai cair nada do céu. Fala, alguém quer falar? Não. Recuperar-se significa adquirir e viver com princípios espirituais. Às vezes, viver e recuperar-se é por causa desses princípios. Aprendemos a fazer coisas intangíveis, como deixar acontecer e deixar Deus agir, entregar-se e aceitar. Então, aqui eu achei muito interessante essa autora trazer essa questão do princípio espiritual, como isso é importante para quem pretende recuperar-se, no caso da codependência, mas no caso dos dependentes também, né? E aí a gente vê obras, né? Como o CETEB, né, que é mais focado ao espiritismo, tem as obras dos evangélicos, vou citar o caso da Clínica da Alma, né, tem também o Esquadrão da Vida aqui em Campo Grande, que são evangélicos que usam essas terapias espirituais para os dependentes, né? Então, a importância desse tema, né, para esse tipo de situação. Aprender a amar a si mesmo, para que possa amar melhor alguém, né? Então, aqui eu achei essa frase aqui, ó. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Amar a si mesmo. Então, como é que eu amo a mim mesmo, né? Eu amo a mim mesma tentando identificar, se eu não conseguir sozinho, eu tenho que buscar ajuda, né? Tentando identificar quais são as minhas fraquezas, as minhas sombras, né? Para tentar melhorar. E quais são os meus talentos, as minhas qualidades, as minhas habilidades? Eu preciso saber disso, que é assim que eu vou conseguir me autoconhecer e me auto-amar, né? Eu só vou conseguir falar, bom, eu me amo quando eu me amo por inteiro, né? Eu me amo sombra e luz, que nós somos as duas coisas, né? A sombra é uma coisa muito legal quando a gente tem ouvidos para o outro, né? Quando o outro, eu lembro muito do Chico Xavier, falou, oh, vocês prestem muita atenção nos seus inimigos, que o inimigo ele não pisa em ovos para falar alguma coisa sua. Então, qualquer pessoa, né, que não goste da gente, ele falou na palavra inimigo, mas nem sempre precisa ser inimigo, né? Mas se uma pessoa fala, uma pessoa que não tem afeto pela gente, assim, né, positivo, fala alguma coisa, segundo o Chico Xavier, nós temos que ouvir. Aí a gente vai se perguntar, o que aquela pessoa falou é meu, tem a ver comigo ou é dela mesma? Às vezes tem a ver com a gente. É fazer essa reflexão, né? Então, aí a gente é uma boa dica, né, para a gente também identificando as nossas fraquezas, as nossas sombras, né? E qualidades também, né? Porque a gente tem a sombra negativa, mas a sombra criativa também. Então, quando a gente na projeção, né? Tanto de uma como de outra, né? Quando a gente vê muito defeito em uma pessoa, é porque a gente está falando da gente. Assim como quando a gente admira muito a outra pessoa, a gente também está falando da gente, né? Nós estamos falando um pouco de nós, projetando no outro. Então, é assim que a gente vai se autoconhecendo. Aí tem caminhos possíveis, né? Por exemplo, participar das reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, do Alanon, né? Que são famílias anônimas. Participar de grupos terapêuticos para dependência, codependência, vergonha e autoestima, né? E ter o propósito de escolher as coisas que quer fazer, em vez de se comportar como se não tivesse escolha. Então, essas reuniões, elas são muito importantes, né? E aí quase toda cidade, Campo Grande também tem, né? Esses grupos. A ABRAP mesmo agora está um pouco em suspenso aí com a CETEB, mas também a gente fazia esse trabalho, né?
Aprender a estabelecer limites, né? O codependente tem dificuldade com isso, né? Aprender a dizer não. Não falava Jesus? Assim dizia Jesus, sim, sim, não, não, ou coisa parecida com isso. Se a gente segue, né, esse mestre que é Jesus, ele dizia isso, né? Tem o seu, faça o seu dizer, ou tem o seu dizer, alguma coisa assim. Sim, sim, não, não. E quando é não, tem que falar não mesmo, né? Então, aprender a dizer não. Aprender a defender a si mesmo e a seus direitos, em vez de lutar somente pelos direitos dos outros. Lembrar sempre dos seus direitos: nascer, viver, se recuperar. Começar a se perguntar: por que estou permitindo que os outros façam isso comigo? Tem que começar essa pergunta: por que estou permitindo que os outros façam isso comigo, né? Então, vem aqui uma frase aqui: respeite seus limites, saiba dizer não. Não, não, não. Fazer e colar em local bem visível frases de afirmações para leitura diária do que precisa transformar em si. Aí prega lá na geladeira, prega onde? No armário, prega onde achar melhor, né? Essa é uma dica dessa autora, frases afirmativas, né, positivas, para que a pessoa possa ler. Eu tenho uma cunhada que ela usa bem isso aí, ela não tem a codependência, mas ela gosta desse recurso aqui, de colocar frases afirmativas, para ela sempre estar lendo. Revisitar sua história desde criança, ver álbuns de fotografias, escrever o que lhe vier à mente. Por que o que lhe vier à mente? Porque vem do inconsciente, né? No sentido do antes, do agora e do que quer que seja. Podemos aprender a lidar com a criança que existe dentro de nós. Aqui vai assim, ó. Nossa parte que se emociona, brinca e precisa ser acariciada. Então, nós temos essa criança, ela vai morrer com a gente, né? Faz parte de nós, igual o nosso cérebro aqui, o reptiliano, né? Tá aqui perto da nossa nuca, mas faz parte de nós. E assim mesmo é a criança interior, né? Tá com a gente. Então, podemos aprender a lidar com a criança que existe dentro de nós. Enfrentar com coragem as dificuldades já vividas, incluindo as da família de origem, tá? Então, aqui a autora faz esse alerta. Mensagens do passado que controlam o que somos hoje, né? Então, aprender a aprender com o passado, o que precisa, e estar no presente, né? Porque eu vou depender do presente para saber como é que vai ser o meu futuro, né? Aprender a desligar, em vez de tentar obsessivamente controlar os outros. Aprender a deixar de tomar conta compulsivamente de outras pessoas, a tomar conta de si mesmo. E olha o que eu falo para vocês, hein? Que a gente tem o propósito do autoconhecimento, do autoconhecer-se, né? Olha, dá um trabalho danado, tá? Não dá conta de você ficar controlando o outro, não, porque não sobra tempo mesmo. Aprender a valorizar o que se deseja e necessita, né? Para isso, eu vou precisar saber quem eu sou, quais são as coisas que eu tenho que melhorar e as coisas que eu tenho de qualidades, né? Talentos, habilidades, né? Aprender a ser bom para si mesmo, a divertir e sentir prazer em viver. Aprender a sentir e exprimir emoções. E aqui eu trouxe um quadro. A gente precisa, a pessoa, às vezes para nós pode ser simples, né? Saber quando a pessoa está feliz, surpresa, raivosa, animada, triste, amorosa, cansada, entediada, né? Que são as famosas posturas. Aqui, no caso, postura do rosto. Mas a gente tem que estar olhando também a nossa, né, corporal, a nossa e a da outra pessoa que a gente está se relacionando. Aprender a constatar que todos nesta vida cometemos erros. O importante é tomar consciência e agir da melhor forma possível. Gente, isso aqui é muito bom, né? Nós todos vamos cometer erro, podemos cometer erros, né? Aí vai aí os perfeccionistas, mecanismo de defesa, né? Que tem que estar
sempre perfeito. Eu estou falando um pouco de mim também, tá? Que eu tinha muito isso, agora está mais consciente, né? Eu tento, eu tento não, eu tenho um propósito de saber que eu também erro, e erro bastante, né? Então, assim, e me dá permissão, né? Eu sou humana, eu não sou Deus, eu não tenho onipotência, né? Então, eu vou cometer erros? Vou, mesmo querendo acertar, eu e qualquer ser humano, né? Aprender a comunicar-se de forma espontânea, a rir, a chorar, a pedir ajuda. Aí tem essa frase aqui, ó, não se afogue, dizendo que está tudo bem, aprenda a pedir ajuda, tá? Então, às vezes a pessoa é tão atropelada, isso aqui eu já falei para minha filha, tá? Se ela ouvir uma hora a gravação, já é a segunda vez que eu cito ela aqui. Às vezes o negócio está pegando fogo, não, tá tudo bem. Eu falo, minha filha, não tá tudo bem. Não está tudo bem. A hora que está tudo bem, mas a hora que não está tudo bem, não está tudo bem, né? Aprender a reagir menos e a agir mais. Assumir o próprio poder, entregando-se mais com plena consciência. Cuidar de si não é narcisismo ou indulgência. Nós não vamos entrar nesse tema aqui de narcisismo, tá? Senão dava outra aula. Cuidar de si mesmo pode ser mudança de emprego, de igreja, de grupo, etc. Também significa descobrir como se deve comportar no emprego, na igreja, no grupo. Porque às vezes eu posso estar no mesmo local, mas com hábitos e comportamentos diferentes, né? Às vezes o problema do emprego não é só lá fora, sou eu que não estou sabendo estar naquele lugar e criar minhas estratégias. Isso já aconteceu na minha vida laboral, tá? Eu estou falando de mim. Deixar de concentrar no que está errado e passar a observar o que está certo. Agora eu trouxe o exemplo aqui. Vamos ver se vocês veem. Não sei se vai dar para ver, né, gente? Eu estou aqui com uma folha de papel A4. Não vai dar para ver, gravado não dá. Vocês estão vendo alguma coisa nessa folha? Em branco? Talvez você Um tirasse ponto, um ponto preto. Um ponto preto. Vocês veem esse ponto aí? Eu vejo. Tá, isso aí, tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? De como a gente percebe, né? A gente sempre vai, o ponto preto aqui está representando o que está errado, tá? O papel é imenso, né? Olha o tamanho do papel. O pontinho preto é tão pequenininho que quase que agora aqui não dá nem para ver. Mas a gente sempre tem o olhar, né? Isso é uma cultura nossa, né? A gente sempre tem olhar para o pontinho preto, né? Lembrando que tem toda a folha em branco, né? Mas a gente vai no pontinho preto. Então, aqui ela diz: deixar de concentrar no que está errado e passar a observar o que está certo. Deixar de exigir perfeição de si e de outrem. Podemos errar, gente, isso é uma liberdade, né? Então, parar de exigir perfeição de si e de outro. Deixar de punir-se pelos problemas, pelas bobagens e pela insanidade de outras pessoas. Deixar a preocupação e a negação. Deixar fluir, na verdade, né? Encarar de frente, olha, isso aqui também é bem importante. Encarar de frente comportamentos compulsivos, tornar-se viciado no trabalho, ou em manter-se ocupado o tempo todo, ter o hábito de comer desordenadamente ou de abusar de drogas que alteram o comportamento, ter o hábito de comportamento sexual compulsivo, ou no hábito de gastar dinheiro, hábito compulsivo em ir à religião, ou a conquistar algo, ou as aparências. Algumas compulsões, atenção aqui, né? Algumas compulsões como tomar conta, de controlar, de trabalhar, de comer desregradamente, e as demais são somente para fazer parar a dor, identificado ou não. Vamos lembrar que essas compulsões, elas são estratégias, né? Que nós, pessoas humanas, às vezes criamos para enfrentar alguma situação, né? Então, a gente pode criar estratégias disfuncionais e funcionais. Aí, a Andréa está aqui, eu estou usando o termo da TCC, tá?
Então, as estratégias disfuncionais, elas vão trazer um prejuízo para mim e para o meu meio. Então, eu tenho que identificar essas estratégias, né? Saber essas estratégias, elas já não estão mais servindo aquele primeiro propósito, né? E substituir por estratégias que sejam saudáveis. Lidar com si mesmo através do perdão e carinho para consigo. Então, realmente ter compaixão da gente, para a gente, né? E entender que nós somos luz e sombra e luz. Lembrar sempre que os comportamentos que costumava ter eram instrumentos de sobrevivência. É isso que eu falei antes. E tem aqui, essa autora traz, e eu trouxe aqui também, a questão das recaídas, tá? Então, ela diz o seguinte, encarar como ciclos de crescimento. Então, assim, eu recaí de novo, começa o julgamento, né? E aí, às vezes, a desistência. Não, a recaída faz parte. E essa autora traz esse nome de recaída como ciclos de crescimento. Achei muito interessante isso e trouxe aqui. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Praticar a aceitação, a autocompaixão e o cuidado próprio. Dar a si mesmo grande dose de amor e cuidado. Olha que ela fala também, aproveite os traços característicos da codependência para mudar as suas melhores características, né? Então, a primeira, capacidade de ser responsável vai qualificá-lo para posições de liderança, né? O segundo, a capacidade de aguentar privações será capaz de adiar a gratificação. Aqui eu lembro muito esse exemplo de adiar a gratificação, no caso, por exemplo, de pais que têm crianças pequenas. Aí, às vezes, a mãe, vamos por aqui que a mãe, passei para cá, a mãe, eita, não é aqui ainda. A mãe geralmente tem culpa de tudo, de tudo. Isso aí é normal no papel materno, né? E aí, às vezes a mãe trabalha muito, né? E os filhos ficam pedindo coisas, às vezes coisas caras, e naquele momento não dá, e aí faz das tripas ao coração para poder dar naquele momento que a criança pede, né? Então, o ideal é, por exemplo, não, eu vou te dar esse brinquedo, esse presente no Natal, por exemplo. Então, um aprendizado de adiar a gratificação, né? Que a criança precisa aprender desde cedo que ela aprendeu o sentimento da frustração, porque a vida tem muitas frustrações, né? Então, o adiar gratificação é um aprendizado, né, de frustrações desde a infância. Essa fonte aqui, esse livro aqui é de 2022, tá? E aí o essencial aqui, tá? Essencial mesmo. Vem Mateus 22, de 37 a 39. O 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. No 38, este é o primeiro e maior mandamento. E o 39, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, assim, se nós dizemos que somos cristãos, né? Quer dizer, que o nosso mestre é Jesus. E o mestre dizia sim, sim, não, não, lá atrás. Então, vamos aprender a dizer não também, né? Quando preciso. E aqui, o segundo mandamento aqui, né? É muito claro. Ame o seu próximo. Mas como a si mesmo? Então, assim, o a si mesmo tem que ser levado como um pressuposto mesmo, sabe? É um pressuposto. Ame o próximo como a si mesmo, né? Então, fica a dica aí, né? De Jesus, o nosso mestre. E aí, a gente mostra aqui a figura de Jesus e eu encerrei a fala. Agora eu vou interromper. Oi, Olga. A Olga já voltou da missão. E aí, Olga, tudo bem? Tá com o micro. Agora podem abrir os microfones, né? Eu encerrei a apresentação e quer dizer que eu encerrei e esqueci de pôr. Pera um pouquinho, deixa eu pôr de novo. Esqueci de uma coisa aqui.
Eita, não aparece. Não está aparecendo. Ah, apareceu, tá? Então, agora, o que fica para cada um de vocês desse tema? Aí encerra agora. Então, aí, cada um de vocês, o que que vão levar, se é que vão levar alguma coisa, o que que vão levar, né? Dessas informações para vocês, né? Como teoria ou como ação, sei lá. Silvio, Eu abri aqui, Edna. só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos deixar o Silvio aqui, que eu chamei o Silvio, ele já abriu ali. Só um pouquinho, tá, Andréia? Beleza? Tá? Vamos dar a voz para o Silvio, que ele está representando a Brapa Integrar aqui hoje. Fala, Silvio, o que que ficou para você? A questão é o seguinte: enquanto a pessoa não toma consciência dos valores que ela tem como pessoa, ela fica sempre correndo o risco de ser manipulada por outro, né? E aí, muitas vezes, ele não conhecendo a si mesmo, ele acha que o outro tem razão, que o outro tem poder, que o outro está mais bem colocado do que ele, e isso eu acho importante. Eu tenho atendido pessoas aqui com um índice de insegurança muito grande, e é baseado exatamente nisso. Acha que dentro de casa ela não é ninguém. Os outros é que tomam decisões por ele e que escolhe por ele, e aí a coisa começa a degringolar, né? Falta de autenticidade para consigo mesmo. Uhum, Então, é muito importante a pessoa ter consciência do valor que ela tem como pessoa. uhum. Certo, obrigada, Silvio. Aí, Andréia. Andréia? Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Ah, tá. Assim, a codependência, ela combina também com a dependência emocional, né? Uhum, Porque a gente associa aqui com os que têm dependência química, álcool, jogos e derivações das dependências, mas vale ressaltar que a dependência emocional também é uma dependência, também. né? Uhum, E completando o que o Silvio falou, quando a gente busca a aprovação do outro, quando o outro define o meu real tamanho e o meu valor, é que a gente se põe nesses relacionamentos abusivos, né, tóxicos e ser manipulado e tudo mais. Então, como você comparou Jesus, Jesus não buscou a aprovação de ninguém, porque ele já sabia que ele era pleno, né? Ele atingiu o estado de individuação que o Jung fala é, para a gente aqui. Então, é. ele não precisava dessa aprovação de ninguém, ele se bastava. E a gente aqui, como usa um dos métodos de aprendizado é a imitação, logo o passo seguinte vem na comparação, e aí a gente quer que fica muito binário, né? Se os outros são certos, eu sou errada. Se eu sou certo, os outros são errados. E não pode ver que às vezes eu sou certo e às vezes o outro é errado. Às vezes eu sou errado e às vezes o outro também é errado, né? Eu sou certo e o outro é certo, é isso que eu quis dizer. E eu sou errada e o outro também é errado. Então, o veneno é buscar a aprovação do outro, eu vejo, para essa dependência emocional. Uhum. É uma Só isso. carência, né, André? É uma carência, né, do outro. É. É como se a pessoa não soubesse viver, né? Se o Uhum. outro não estiver ali, mesmo que esse outro seja tóxico, né? Sim. Agora, quando eu deixo o meu real tamanho, o meu valor na mão do outro, assim, por baixo, cada um tem 20 relacionamentos íntimos, vamos dizer assim, pai, mãe,
uns 3 irmãos, marido, filho, dá uns 20 relacionamento íntimo. Se cada um quiser que eu haja de uma forma, como que você vai conseguir ser 20 pessoas diferentes? Quer dizer, você sai fora do seu eixo, e aí, quando você sai fora, a sua autoestima leva uma mordida, ela leva um saque. A base da autoestima é você ter um autoconceito, né? De você buscar a aprovação só de si mesmo e usar os outros, a opinião dos outros, como uma reflexão. Se faz sentido, se eu quero a mudança que o outro está falando, se aquilo me incomoda, mas não que aquilo é uma verdade. Exato. E Não, eu tô você passa 20 verdades ao invés de ter a sua verdade, né? Você está falando uma coisa e eu estou lembrando aqui. Eu estou atendendo uma pessoa que ela está tão assim em crise, porque assim ela tem que atender a todos os papéis da vida dela, desde criança, né? Aos papéis. Ela mesmo, quem é ela para ela, né? É bem o codependente, né? Atende a todos os papéis, disso, daquilo, em todos os ambientes, né? Familiar e social. E ela, cadê ela? Né? Então, entra em crise, uma hora entra em crise, que é o que está acontecendo, né? Ninguém dá conta de atender 20 papéis Não diferentes. dá, não dá, exatamente. É isso aí. Quem mais gostaria de contribuir? O que ficou para você, Denilce? Que eu aprendo todos os dias. Eu tenho muitas coisas para rever aí. É muito bom, foi muito bom. Para mim, principalmente. É isso aí. Marina? Não está saindo som, Marina. Não. Vê se você arruma aí. Vamos ver com a Maria. Maria, o que fica para você? Ah, para mim fica assim, e tudo começa você buscando o autoconhecimento, né? Você precisa trabalhar, porque assim, a gente fala assim, eu preciso me amar, preciso, né? Eu não consigo amar alguém que eu não conheço, né? Então, se eu estou num papel, no outro papel, no papel, não me conheço, não sei o que é, não sei. É muito comum a gente, né, no consultório. O que você gosta? O que você não gosta? Eu não sei, né? As pessoas têm muita dificuldade. E aí é a base de todas as dificuldades, né, que a pessoa enfrenta. Ela não Hum, sabe, não se conhece, não sabe o que ela gosta, ela está sempre atendendo a sociedade, atendendo lá fora, né? E isso, acho que a gente faz isso na infância, na adolescência, né? O problema é quando a gente permanece nesse lugar, de estar sempre atendendo só lá fora, esquecendo da gente, né? Como que eu vou me amar se eu não me conheço, não sei quais são as minhas habilidades, não assumo a minha sombra, minhas dificuldades, né? Então, eu acho que a partir daí, aí eu posso desenvolver um amor por mim mesma, segurança, autoconfiança, né? Autoestima, né? Enquanto eu não fizer esse processo de saber quem eu sou, não tenho autoestima. Mesmo que eu possa, eu sou boa, sou gostosa, mas é tudo falso. A pessoa fica naquele lugar de se provar, né? Mas lá no fundo ela sabe que ela não se conhece, não sabe o que é, né? Então, fica uma autoestima falsa para mostrar para os outros, mas no fundo a pessoa é muito insegura, né? Eu, como te falei já, né, eu passei por esse processo de codependência, o processo foi exatamente esse, autoconhecimento, para dar conta de me separar, o que que era meu, o que que era da outra pessoa, né? É doloroso, não é fácil, porque você está num lugar, quando você está na hum. codependência, você está num lugar que está confortável. Para as duas pessoas, aquilo está confortável.
E é assim, só que é um sapato apertado que incomoda, tem alguma coisa, a gente sabe que tem alguma coisa que está errada, mas você não consegue, de alguma forma, você está calçada ali. É melhor, o medo é melhor estar calçado com o sapato doendo do que com medo de ficar descalço, né? Então você tem medo desse processo, né? Só que a hora que você realmente encara e tem a coragem de encarar, aí é libertador, porque aí você vai realmente se encontrar, realmente se amar, achar suas habilidades, aceitar a outra pessoa do jeito que ela é, aceitar as habilidades da outra pessoa diferente, né? E se separar mesmo, né? Eu fiz esse processo, foi muito libertador, né? Mas não é fácil, não, né? E era uma coisa assim, não tinha uma doença, nada. Foi uma coisa que a gente se desenvolveu ali na convivência. Acho que nessa situação, né, de se defender, assim, a gente se juntou demais e colou muito. É, Colou mais do que devia. Eu, é. eu quero, eu quero dar um depoimento complementar ao que a Maria está falando, e no meu caso eu também sou dependente, né? Vai virar aqui grupo do NA. Mas no meu caso, por exemplo, eu era dependente emocional da minha mãe. E eu não tinha essa percepção, assim, de que estava ruim, porque ela falou, eu via que tinha alguma coisa de errado comigo e com a minha irmã. No meu caso, não, ainda era pior, porque era gostoso estar ali, entendeu? E assim, eu tinha consciência, 1.200 anos de terapia e tudo, e o povo falava, precisa sair fora, precisa... E eu falava, gente, mas que sair fora o quê? Eu amo e sou amado, vocês aqui estão loucos. É Tão aquele que quentinho ela falou aqui. lá, né? É a aceitação, né? Enquanto a gente não aceita, a gente vai ficar junto e misturado, assim, né? E eram junto e misturado, nada de bom. Então, assim, é mais difícil ainda, entendeu? E assim, o processo veio porque o outro lado morreu, né? Esse foi o lado ruim da história, porque a gente tinha que ser dependente emocional, mas ter a mesma idade, porque aí ia morrer próximo. Mas não, ela foi embora e eu fiquei para É. trás. Uhum. Então, E por mais aprendizado, né, André? Que e, aprendizado, né? e doído, assim, Uhum. de todas as formas que o significado da palavra dor pode ter. Uhum. E assim, então eu tenho a consciência de tudo já, mas as minhas escorregadas são em quase todas essas compulsões. Às vezes eu gasto demais. O comer é a compulsão preferida, né? E comer coisa que não presta, a gente não quer comer alface. Você quer comer o que não presta. E as combinações exóticas, tipo assim, Coca-Cola zero com chocolate doce. Entendeu? Que faz mal para a saúde mais do que tudo. Mas no racional é consciente, eu já tenho a consciência, mas na emoção ainda fisga. A dependência é forte. E é uma dependência que passa, a emocional é comparada ao mesmo que passa um de viciado em drogas ou álcool. É Uhum. forte. Como acho que foi na semana passada nós falamos que é uma doença, não foi? Sim. Então, a dependência emocional é também, né? Uhum. Só isso, só para completar, que no caso da Maria, ela via que era ruim, no meu caso, eu fui para o outro extremo, não, era trigostoso. Oi, Oi. Oi, deixa eu Silvio. dar uma sugestão para ela. Quando Ah, ela tiver dificuldade de tomar essas decisões, assim, essa compulsão para comer e outras coisas, fazer massagem assim no lobo da orelha, nos dois assim, ó, né? Quando ela faz essa massagem rítmica assim no lóbulo, ela ajusta o padrão emocional dela, a tá? Vou auriculoterapeuta falando, experimentar, então. tá, André? Vou experimentar. Tá? Obrigada, Vai nos Silvio. dois lobos. Você pode pegar os dois assim, ó, né? Faz massagem de ritmo assim, ó, algumas vezes, você vai sentir que na hora é melhor. Eu vou experimentar. Porque, assim, a compulsão por compras, a planilha de Excel me freia. Mas a comida,
Ai, ai. E Marina, e você agora? Vamos ver se o som sai agora. Não está saindo. Você não tem que segurar naquele negocinho que a Andréia falou aquele dia? Acho que é a Andréia. O som dela está fechado, Edna. Está fechado, o seu som está fechado, viu, Marina? Está fechado. Aí. Abriu, mas não está falando. Não, não está falando. Não está, não está. Fala aí, Marina, não vê. Não, o seu som não está saindo. Olga, e aí, Olga? Você já chegou no final? A Olga foi fazer a estreia do nosso programa. Vamos abrir um parênteses aí, depois o Murilo fala. Vamos abrir um parênteses aí, Olga. Como é que foi? Que eu falei, eu citei aqui no início que a gente ia estrear hoje com você e a Cláudia. Inicialmente, parabéns, Abrap, parabéns, Edna. Esse trabalho da nossa querida mentora é demais. Vocês não fazem ideia da amorosidade que aquela casa espírita tem. Ai, que beleza, que maravilha. É uma delícia, é uma delícia. Legal. Desde a pessoa que nos recepcionou, a Léo, o Igor, a Sheila, aquelas. Foi muito bom, foi muito gostoso. Foi. Eu estava ansiosa, obviamente, né? E Uhum. aí eu já estava com aquela ideia de contar para eles que era a nossa estreia, e justamente no dia dos 10 anos, né, no nosso aniversário. E a palestra transcorreu com uma proteção espiritual da equipe dessa nossa querida Joana, que é demais, né? Que Foi muito, legal, foi muito bom mesmo. que maravilha. Teve uma pessoa que perguntou que ela é de terapias integrativas, perguntou se a gente dava algum treinamento, eu comentei do nosso manual, né? Uhum. Tivemos algumas pessoas que nos esperaram do lado de fora para conversar comigo e com a Claudinha. Já temos possivelmente outros convites para outras casas de pessoas que frequentam lá, né? Eu disse que a gente é uma equipe e que se não for possível que eu vá, nós nos revezamos, né? Então foi muito bom, foi Que maravilhoso, maravilha, graças a Deus. foi muito Que mesmo. legal, graças a Deus. Murilo? Ao, Não, ao final, depois que a gente parar a encerra, gravação. eu quero fazer um aprendizado sobre a apresentação com Tá, vocês, ok, tá? tá, ok. Oi, Murilo, agora vamos voltar ao O que ficou para você do tema codependência, Murilo? Uma coisa que me chamou bastante atenção, né, é quão frágil, né, a resistência às frustrações. Então, o que isso ocasiona, né? A importância de nós, da nossa psicodinâmica, da gente estruturar a forma como nós lidamos com o não. O quanto a questão da psicologia positiva, que traz a questão da humildade como limite, né? Entende-se por humildade limite, né? Na psicologia positiva, uma das forças de caráter. Forças de caráter. Pois é, Então, né? quando eu faço a conexão com essa fragilidade de resistência às frustrações, como eu posso amar ao próximo, né? Se na maioria das vezes o inferno são os outros e eu não consigo me amar, né? Porque o inferno são os outros, então eu não consigo me amar, eu não consigo amar os outros. A importância da gente fazer esse caminho interior, né? E a importância da tomada de consciência, né? De que a gente precisa se autoconhecer, saber onde estão os pontos fortes e os pontos de melhoria, né?
e dialogar, como diz, né, o Jung, vamos dialogar com as nossas sombras, e assim ela vai perdendo a força. Então, e aí fica isto, né? Como você trouxe o modelo Jesus, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu preciso me autoconhecer as minhas sombras, dialogar com elas, porque aí essa é a verdade da minha história, né? E às vezes a gente pensa que está sabendo e não está sabendo nada, porque a gente não está dialogando com as nossas sombras. E a Uhum. gente precisa dialogar com elas, com os nossos registros, com os nossos traumas, né? E assim a gente vai se autocuidando, se autoperdoando e se amando para poder conseguir amar o outro, né? Porque como eu vou amar o outro se eu não me amo, se eu não me Exato. respeito, se eu não conheço o que é amor, se eu não conheço o que é respeito por mim mesmo? Então, assim, gratidão. Beleza. Quer tentar aí, Marina? Celular. Entrei Aí, pelo agora, celular, agora, né? agora tá saindo, agora saiu. Tá? É porque eu entrei pelo celular, porque a Ah, internet aqui tá. em casa está muito ruim. Tá. O que que ficou para Então, você desse tema codependência, Marina? o que ficou para mim assim, eu só cresço com o outro, mas eu tenho que aprender a fazer esse limite entre eu e ele, né? A gente só cresce na relação com o outro, né? Ou seja, ninguém se supera, ninguém atinge outros patamares de consciência, de evolução, de seja lá em qual ramo a gente enfrenta, em intrafamiliar, na sociedade, na cultura, na escola, nas instituições, no relacionamento conjugal, nas amizades. Em todos os relacionamentos, a gente cresce só na relação com o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a fazer essa divisão, que eu sou uma pessoa e o outro é outra pessoa diferente de mim, né? E até a gente atingir essa consciência e essa compreensão, eu acho que todos nós, de alguma maneira, a gente passa por esses por essa dificuldade, né, de codependência, de não ter essa divisão, né? Então você se espelha muito nos outros. Quando a gente é jovem, a gente quer estar em grupos para a gente poder ter um pertencimento, por exemplo, né? A gente quer pertencer a algum grupo, a gente quer fazer parte de alguma comunidade, a gente quer fazer parte de uma equipe. Então, muitas vezes, a gente fica com aquele espelhamento, que é as nossas projeções realmente. Até a gente ir amadurecendo e a gente poder, então, se desfazendo disso, né? Não é porque o outro bebe que eu tenho que beber, não é porque o outro usa a droga que eu tenho que usar, mas assim, até a gente se descobrir e a gente aprender a lidar com isso e dar esse espaço que vocês todos relataram aí, autoestima, autoconhecimento, me conhecer, saber os meus pontos fortes, fracos. Eu acho que todos nós passamos por esses episódios em algum momento da nossa vida, né? Então, a gente saber separar essas questões entre o outro e eu acho que é um primeiro passo, né? Para a gente poder, então, ali começar a trilhar o nosso caminho. Porque o nosso caminho ele é individual. Apesar de estar interligado com o outro, mas a nossa caminhada é individual. É interessante isso, né? Porque a gente está no coletivo, mas a gente tem que aprender a se individualizar, ou seja, se reconhecer como ser humano, se reconhecer como limitado, se reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente sabe sabe pouco de muitas coisas, né? Que a gente tem muita coisa para crescer, para aprender. Então, achei muito interessante essa reflexão de hoje. Muito obrigada, viu? Estou aprendendo muito com vocês. Nós é que agradecemos. Então, se todos contribuíram, né, nós vamos então encerrando
eu vou parar a gravação, né, para a gente fazer nosso encerramento com uma prece, como sempre fazemos. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.